Tenho que falar sentado quando com os problemas de coluna e o que é grave, não é? Mas não consigo estar muito tempo de pé. Ora bem, deixa eu ver. Se está a ver, um bocadinho. Então, o que me traz cá para falar convosco é o tema sobre as aves dos cultos funerários das populações proto-históricas do sul da Europa. Bem, eu vou falar, obviamente, uma primeira parte sobre a Península Ibérica, onde abordarei povos como o Celtibério. Penso que sou lá atrás, não é? Penso que está próximo mais. Falar, como dizia, relativamente à Península Ibérica dos Celtibérios e dos Aravaci, que eram os povos vizinhos, proto-históricos, e além Pirineus, numa segunda parte dos gauleses, na França, na Gália do Sul, dos Camuni, que depois ver onde é que fica, portanto, nos Alpes italianos, e também dos Dauni, que viviam no sul de Itália. Portanto, estas imagens falaremos depois, a seu tempo, e é claro que desde muito cedo na história da humanidade, as aves, talvez pela sua faculdade de voar, impressionaram populações de épocas e regiões muito diversas, dando lugar a mitos e cultos de características diferentes. Sem querer entrar na área do professor Luís Araújo, mas é indispensável falar, portanto aqui temos uma Ibis, o deus Tote, que era, de certa maneira, o mediador entre o bem e o mal e escriba dos deuses egípcios. E também já vimos imagens de Horus aqui conduzindo um defunto, já vimos, o professor Luís Araújo já nos falou da importância do falcão, do Horus, e vemos à direita já noutra mitologia, na mitologia hindu, vemos Garuda, o pássaro mágico Garuda, transportando o deus Vishnu, que é representado em azul, com as suas duas esposas. Temos também a mitologia, a Fênix, a Fênix sabem todos, com certeza o que é, vemos uma imagem à esquerda, e que vem apresentada desde a arte clássica até a arte contemporânea. Isso porque ao lado direito é a capa de um disco de música pop de um grupo americano, o disco chama-se simplesmente Phoenix, que é Fênix em americano, e largamente representada esta ave mítica. Temos também, isto muito brevemente apenas numa introdução, antes de entrarmos no tema propriamente dito, também na própria pintura rupestre, isto é dos índios, do Canadá, do Quebec e também utilizado por outros nativos americanos também dos Estados Unidos, o chamado Thunderbird, ou pássaro de trovão, que é uma ave mítica poderosa a quem os índios prestavam culto. Temos também o Pegasus, o cavalo alado, e digamos que esta faculdade de voar impressionou de tal modo a humanidade que ela é transmitida também a outros seres que também têm uma forte carga simbólica, como é o cavalo. Curiosamente, há bocado o professor Luís Araújo falou do touro poderoso, Kanat, que apresentou uma comunicação num congresso internacional que se fez há uns anos, precisamente sobre o cavalo e o touro na pré-história e na história, não é? O cavalo também tem um grande simbolismo, uma forte carga simbólica, como iremos ver também mais tarde hoje. E o que nos traz cá são as aves nos cultos funerários das populações proto-históricas do sul da Europa. Mas, antes de chegarmos à proto-história, que é muito depois do Egito, obviamente, curiosamente as aves já nos desaparecem nos cultos funerários de povos neolíticos. Aqui em Çatalhöyük, na Turquia, no 7º milénio a.C., vemos estes pássaros, eu aponto aqui com o rato, estes grandes brutos, provavelmente, que estão a devorar pessoas que já estão sem cabeça, são mortos, havia mesmo este culto, que curiosamente os celtibérios, muitos milénios depois vão usar, e até há sobrevivências, como iremos ver mais tarde. Esta prática de deixar os mortos expostos aos abutres é uma prática que aparece em muitos lugares diferentes e também com muitas cronologias diferentes. E curiosamente, também dentro dos cultos funerários temos aqui um ídolo, encontrado no Tolos de Almendralejo, em Espanha. O Tolos é uma sepultura funerária coletiva, é feita em osso de abutre. E, continuando, temos ainda um sarcófago da Creta minoica, do segundo milénio a.C., onde vemos, penso que se verá aqui bem, aqui são aves que se encontram, aqui também, num sarcófago, que é obviamente um túmulo, portanto, intimamente ligados aos cultos funerários.
e ainda uma urna funerária decorada com pássaros e cães de caça do século VIII, VII a.C., uma urna funerária, no Museu Arqueológico de Salónica, na Grécia. E, passando agora à primeira parte, propriamente dita desta conversa, digamos assim, temos as árvores dos cultos funerários das populações proto-históricas da Península Ibérica. E, como eu dizia, vamos falar dos celtibérios, que viviam dentro dessa linha que eu estou aqui a apontar a ver, portanto, eles ocupavam mais ou menos esta área, sabemos isto através de fontes clássicas, de escritores como Silvio Italo e outros, e temos os Arevaci, não estão aqui apontados, mas vizinhos que viviam mais para o oeste, mas que compartilhavam das mesmas ideias relativamente aos cultos funerários. E as fontes escritas são muito importantes para conhecermos estas mentalidades, assim, destes povos proto-históricos, porque muitas vezes os artefactos arqueológicos não nos dizem tudo o que, digamos, importaria saber, podemos dizer isso, destas populações. Sabemos que, através das fontes escritas, sabemos que os celtibérios costumavam expor aos abutres os cadáveres de reis mortos em combate, de modo a que alcançassem mais facilmente o outro mundo. Isto é uma crença destes povos. Já vimos também, em alguns slides atrás, que já no Neolítico, na Turquia, em Çatalhöyük, povos que expunham esses mortos aos abutres, talvez com uma finalidade semelhante, e que ainda hoje em dia os budistas, vamos ver mais para o final desta palestra, os budistas também ainda chamam, ainda expõem os seus mortos aos abutres, para que alcancem mais rapidamente o paraíso, ou o nirvana. Este ritual de expor os mortos aos abutres já é mencionado por Silvio Italo, portanto escritor romano, no século II depois de Cristo, seguindo este Silvio Italo as informações dos escritores clássicos anteriores, tais como Posidónio da Pameia, referindo-se que a alma do guerreiro sobe, isto é transcrito, só para os deuses no céu, se o corpo é devorado em campo pelo abutre com fome. Portanto, crenças que foram registadas tanto por Silvio Italo como por Posidónio da Pameia. Comparando as fontes escritas com os testemunhos arqueológicos, teremos algumas conclusões. Vemos do lado esquerdo também, do lado esquerdo da projeção, que também outro escritor clássico, Cláudio Eliano, descreve rituais semelhantes entre os Arevaci, que eram vizinhos dos celtibérios, mencionando que este povo considerava nobre a morte em combate, deixando os guerreiros mortos expor-se a abutres, acreditando que este passo era sagrado. Se olharmos agora para esse fragmento de cerâmica de Numância, vemos aqui um abutre pousado numa pessoa deitada e mais outros dois pássaros a devorá-lo. Portanto, há correspondência aqui entre as fontes escritas e os testemunhos arqueológicos. Vemos também, isto é uma fotografia de um grande painel que existe no Museu Numantino, em Sória, onde cá está um guerreiro morto, deixado morto no campo de combate, e dois abutres que se aproximam. Curiosamente, há uns anos tive a oportunidade de visitar Numância, um congresso que houve em Espanha, e isto pitorescamente nós fizemos 150 km em autocarro sem parar sequer para tomar um café. E os nossos amigos espanhóis, como é sabido, costumam almoçar muito tarde, então não se preocuparam com nada, nós estávamos já a morrer de fome e alguém disse com piada, olha, os abutres parece já estão a perceber isso, já estão a aproximar. Realmente havia lá uns abutres que ainda existem lá hoje. Mas pronto, isto era o costume de exporem os guerreiros mortos em combate. E também, na altura, nós temos a sorte de temos a visita guiada pelo professor Alfredo Gimeno, que é da Universidade de Espanha, agora não recordo, em que ele nos contou que Numância foi cercada pelos romanos e teve ajuda antes de suicidarem todos, porque os romanos só os conquistaram, como sabem, depois de eles se suicidarem. Aconteceu uma coisa semelhante em Jerusalém, em Massada, exatamente. E então, mas antes quando houve estes combates, antes dos habitantes de Numância se suicidarem, eles receberam ajuda de povos de uma outra tribuzinha. E então os romanos capturaram 20 ou 30 guerreiros e cortaram-lhes a mão direita, como castigo. Isto quer dizer, era mais grave para os guerreiros, era mais grave que os terem matado, porque não podendo pegar na espada com a mão direita, já não podiam ir para o paraíso deles. Tal como, muito mais tarde, os guerreiros vikings achavam que se morressem em combate, iriam para o paraíso de Valhalla.
Portanto, são tudo questões muito curiosas que, apesar dos saltos no tempo, parece-nos haver uma continuidade de certas coisas que nos chegam até hoje. Pronto, eu não sei se estou a falar muito alto, isto há uma certa reverberação aqui no edifício, vou pôr o microfone se calhar um bocadinho mais longe, não é? Para não pensar. Continuando ainda neste aspecto dos abutres, cá temos uma cerâmica de Numância no museu, que é muito bonito, com um abutre aqui representado no meio. E, curiosamente, uma suástica cá em cima, que aflige muitas pessoas. Não sei se repararam lá em baixo, que tem, quando se entra à porta ao lado direito, tem um mosaico de Torre de Palma, que tem algumas suásticas também, não é? É um símbolo antiquíssimo que aparece no Neolítico. E eu, quando trabalhei em Coimbra, há muitos anos, houve uma pessoa, isto contava a doutora Hilária Cão, que foi a minha diretora, que houve uma pessoa que pediu o livro das reclamações, porque havia lá um mosaico cheio de suásticas, só que o senhor não reparou, não é? Um bocado, tristemente, que estava perante um mosaico romano do século III, não é? Enfim, é o que acontece quando as pessoas não leem. Depois, ainda dentro do culto funerário destes povos, temos uma estela funerária de Alcaniz, em Teruel, onde se vê melhor no desenho, que eu aqui ponho, onde há, precisamente, um morto deitado, depois tem um personagem a cavalo, e há aqui um quadrúpede, pode ser um cão eventualmente, mas há 3 pássaros que estão à volta dele, mais uma vez as aves, especialmente adultos, relacionados com o culto funerário. E noutra estela, esta da Cantábria, a estela funerária de Zurita, onde vemos o cavalo, muitas vezes que é um animal também considerado sagrado e com características também de guia das almas, com características de psicoponto. Temos por baixo, na parte de baixo, cá está, aqui, para verem melhor, aqui um morto e uma ave também, temporal. Tal como há também uma urna funerária, está um desenho tirado de uma funerária de Sabuchada, do Dós, em Soria, também em Soria, mais uma vez aves, e aqui umas caras que provavelmente poderão estar relacionadas com o defunto. Gostou de ver, há muitos exemplos, há muita iconografia que nos refere a tudo isto, e estamos apenas a falar ainda na Península Ibérica, dos celtibérios. Passando agora para outra região, mas este país já não é na Celtibéria, nas Astúrias, mas é muito interessante, isto é um desenho do conhecido diadema de ouro de Monhas, do século II a.C., que representa o que parece ser uma cena de além-túmulo, mostrando homens montados a cavalo, como podem verificar, figuras humanas com caráter onitomorfo, que tem aqui dentro do círculo que está a aparecer, a cabeça é uma cabeça de pássaro, que sobre caldeirões, dos caldeirões. Os caldeirões no mundo céltico estão relacionados com o além-túmulo, de onde sai indiscutavelmente comida e bebida à descrição, portanto, naqueles festivais, segundo as fontes escritas célticas da Irlanda, que perduram muito tempo, até muito tarde. E para além disso, para além destes personagens de caráter ornitomorfo, que serão caldeirões, há ainda aves com peixes no bico, como acontece aqui, ali, há várias, há aqui outra vez. Se por acaso pegarem nesse desdobrável que foi entregue a capa para o programa, lá está uma ave com um peixe no bico, não é? Isso é de cerâmica da Mesopotâmia do 5º milénio antes de Cristo. Portanto, este diadema, apesar de ser já não na Celtibéria, portanto é nas Astúrias, mas tem realmente a iconografia muito rica e dá bastante para se perceberem alguns aspectos das crenças destes povos. A outra forma de enterramento, portanto, nós já vimos que os guerreiros, geralmente, mortos em combate, eram deixados aos abutres para chegarem mais rapidamente ao seu paraíso, mas as pessoas que morriam de velhice eram colocadas sobre uma pira com as suas vestes, digamos, as armas, neste caso aqui também seria um guerreiro, pronto, não morreu no campo de batalha, seria incinerado, seria cremado. E esta pira funerária, a quem os romanos deram o nome do Strinum, era um ritual, digamos, portanto, as mulheres, as crianças, se morriam, porque acontecia também crianças morreram, eram incineradas, não eram deixadas aos abutres. Depois as cinzas eram recolhidas em urnas, como podem ver do lado esquerdo, a urna funerária da necrópole de La Junta, em Guadalajara, que tem um museu também, é um museu municipal, mas é riquíssimo em materiais. E então, perto desta urna eram depositados os pertences pessoais do falecido, tais como armas, utensílios e outros artefatos, como se pode ver na fotografia do lado direito. Isto é em plena Celtibéria, em Tiermes, também na província de Sória,
um túmulo in situ onde se observa alguns artefactos e, inclusivamente, uma arma. Está aqui, vê-se aqui o cabo de uma adaga, portanto, o cabo aqui e a lâmina, e outros artefatos pelo meio. E para se compreender realmente mais completamente estes rituais funerários celtibérios, é indispensável mencionar, como eu estava a fazer, o caso das armas. Porquê? Porque na Celtibéria existia um elo muito forte entre virtus, ou seja, a virtude, e as armas, e este elo era tão próximo que as armas se tornavam uma extensão da pessoa que as utilizava, sendo o símbolo do seu valor. E, devido à crença dos celtibérios na vida além do túmulo, o vínculo entre o guerreiro e as suas armas continuava após a sua morte, sendo estas deliberadamente inutilizadas durante o ritual funerário para que mais ninguém as pudesse usar. Como acontece muitas vezes, nós vemos aqui, ao lado direito, uma espada intencionalmente dobrada, para que mais ninguém as usasse, uma espada sacrificada, entre aspas, de um túmulo de Numância, grande cidade da Celtibéria. Portanto, isto é muito frequente, as armas, sejam espadas, punhais ou lanças, serem inutilizadas, dobradas e enterradas no ritual funerário, juntamente com a urna funerária do defunto. Passando agora à segunda parte, que é as aves dos cultos funerários das populações além Pirineus, que também há dados muito interessantes. Vamos falar, como eu disse, dos gauleses da Gália do Sul, dos Camuni e dos Dauni, que são respectivamente do norte e do sul de Itália. A imagem que nós vemos é de uma moeda gaulesa, do século a.C., muito curiosamente, onde um cavalo transporta uma ave, ou pedido por outro também, uma ave cavalga um cavalo. Isto é fisicamente impossível. Portanto, isto é uma carga mitológica muito forte, não é? E então, o que é que se passará aqui? Esta ave, de acordo com alguns autores, nomeadamente Marco Simão, representa a metamorfose animal da pessoa falecida ascendendo no cavalo à sua morada astral. Há muitas moedas, isto são moedas de ouro, há muitos casos semelhantes, moedas destas, e entre os celtas a ideia de metamorfose, uma palavra grega, metamorfoses, é a crença de que os domínios dos animais, homens e deuses, portanto isto citado por Marco Simão, é a crença de que os domínios dos animais, homens e deuses, vida e morte, não são separados, mas são um aspecto de um sistema integrado no qual seres sobrenaturais têm a capacidade de mudar de forma. Portanto, isso é metamorfoses. E o cavalo, na imagem que nós vimos, aparece, neste caso, como em diversas culturas, aparecem muitas culturas, não é só entre os celtas, aparecem entre vários povos, com um caráter psicopompo, significando que é um guia das almas após a morte. Portanto, este termo psicopompo, que vem do grego psicopompos, palavra composta por psique, psico, ou alma, e pompos, um guia. E esta característica aparece, eu ainda há pouco ofereci aqui para o museu um livro com arte rupestre da Grécia, cenas de cavalos psicopompos existem, então, por exemplo, só em arte rupestre, só para citar só a arte rupestre, para já não citar exemplos de cerâmica ou de iconografia, aparecem na Grécia, aparecem em Itália, aparecem em Espanha, em Portugal, cenas onde o cavalo é um guia, digamos, do cavaleiro. Isto agora não queria entrar por aí, porque seria uma palestra paralela, mas há efetivamente esta ideia, e até em fontes escritas. Na própria Ilíada refere-se que é oferecido 4 cavalos, portanto, há quem ordene. Foi Aquiles que ordenou que se incinerassem 4 cavalos numa pira em honra de Patroclus, para que eles o conduzissem aos Campos Elíseos. Não é? Já nas fontes clássicas existem esta ideia sobre os cavalos psicopompos. Isto não queria muito sair das aves, estamos já a falar de cavalos, mas integra-se tudo, porque neste caso que nós vimos, eu vou voltar um pouquinho atrás, cá está, o cavalo é o guia desta alma, digamos, que aparece representada como uma ave. Curiosamente, não me lembro agora, porque eu não tive tempo de procurar, se é Plínio Velho ou se é Séneca, mas eu creio que é Séneca, que após a morte de César, aparece um cometa que foi visto em Roma, que até foi divinizado e até construído um templo em sua ordem, em sua honra,
e ao mesmo tempo apareceu uma águia a voar que a população interpretou como se fosse a alma de César, em forma de ave, a libertar-se do corpo. Então, tudo coisas muito interessantes e que foi um pouco na sequência, embora não tendo nada a ver com o Egito Antigo, aquela forte crença do Egito na vida do além, na vida depois da morte, continua por séculos após em muitos outros povos. Temos aqui outro exemplo de outra moeda, também uma outra moeda galesa de Carnúteis, onde também temos um ser, digamos, um animal mítico que transporta uma ave por cima, talvez um pouco com características semelhantes à moeda que nós vimos. E passando agora, deixando os gauleses, passando para os Camuni, que viviam em Val Camónica. Val Camónica recebe o nome deste povo. É um povo pré-romano e não céltico, portanto, este povo já é registado a sua presença nos Alpes italianos, onde vemos uma imagem desde o século IX a.C., pelo menos. E estes Alpes italianos é uma zona muito bonita, onde vemos este pico, por exemplo, que é o pico chamado Piso Badile, que tem mais de 3.000 metros de altura. Isto é um vale glaciário de 72 km, onde já foram inventariadas para cima de 500.000 gravuras rupestres, 80% delas da idade do ferro, destes tais Camuni. E há outras mais antigas, obviamente, há inclusive gravuras rupestres no Neolítico, mas a grande maioria são destes povos. Esta grande colina que vem aqui, verdejante, que é a colina de Nacuana, toda esta colina é um parque nacional, que é património mundial da Unesco desde 1955, é o primeiro sítio italiano de arte rupestre a receber esta honraria de ser considerado património mundial. E do outro lado do vale, portanto, agora isto é a leste, do lado leste, olhando para o oeste, temos outra grande montanha, a Concarena. E aqui, como veem, há umas pequenas povoações, portanto, isto é uma altura, são mais de 3.000 metros, é uma zona fantástica. Chega a haver gravuras a cerca de 2.000 metros de altura, que no inverno ficam cobertas por neve. Mas o que nos interessa, portanto, isto é também uma zona de bosques, e como são bosques de castanheiro, como as folhas caem, há muitas rochas que estão cobertas de materiais, de manta morta, digamos assim. E por isso é que as rochas estão constantemente a aparecer. Chegam a encontrar rochas com gravuras sob uma camada de mais de 30 centímetros, às vezes 50 centímetros, de terra, portanto, terra, folhas, etc. Mas o que nos traz aqui, o que nos interessa destes Camuni é a arte rupestre. E a arte rupestre mostra-nos aqui um guerreiro com espada, com um capacete com plumas, um pouco ao estilo grego, couraça, que vemos aqui também no meio, a couraça, com grevas nas pernas. Grevas são aquelas proteções nas pernas, geralmente em bronze, que tem os pés em duas aves aquáticas. Portanto, isto também é fisicamente impossível, não é? As aves, ninguém consegue estar em cima de duas aves, coitadas, não eram esborrachadas, então antes fugiam. Mas estas duas aves aquáticas parecem transportar o guerreiro numa viagem heroica ou divina para a vida depois da morte, de acordo com o investigador que publicou isto, Alberto Marreta. Isto é de Campaninho de Cimbergo, que é uma das muitas zonas que há em Val Camónica, arte rupestre, Nacuana, Fopa de Inada, etc. E então, estas aves aquáticas também têm um caráter psicopompo, como vimos relativamente ao cavalo. É um conceito que tem as suas, isto citando também o Alberto Marreta, traduzindo isto em italiano, é um conceito que tem as suas origens na barca solar ornitomórfica. Já os egípcios tinham uma barca solar, aprendi hoje, não é? E então, esta barca solar ornitomórfica da idade do bronze europeia, que parece ter raízes profundas na mente de todos os povos indo-europeus. Vamos ver aqui exemplos. Portanto, isto é uma, desculpa, está em inglês, eu tirei isto do outro lado. É uma lâmina de barbeado da idade de bronze da Suécia, onde cá vemos uma ave e a barca. Portanto, a ave está na proa. Aqui a ave estilizada está na proa de uma barca solar. E aqui temos também a estilização de outra ave, que, por sua vez, também, de certa maneira, faz uma barca, toda a proa de uma barca, esta parte da lâmina da máquina de barbear. E há também na arte rupestre, também de forma esquemática, uma série de barcos, onde vemos também cabeças, geralmente de aves, de barcas solares, e aqui um pouco mais naturalisticamente pelas pessoas, e aqui são pessoas de uma forma muito esquemática. Aqui vemos pessoas de uma forma mais naturalista, de cabeça, os braços abertos, as pernas,
aqui outro, também com os braços abertos, e há casos, que eu não trouxe, mas mais naturalistas ainda, onde se vêem pessoas mesmo com machados, com armas típicas da Idade do Bronze. Mas o que nos interessa aqui é, voltando um pouco atrás, é que estas aves aquáticas têm também, elas por si próprias, um caráter psicopompo, como vemos aqui na imagem. Passando para outros exemplos. Outros exemplos, como vemos aí, é um também de Campana em Simberg, é um cavaleiro cavalgando talvez uma cegonha devido ao seu pescoço. Isto muitas vezes a arte rupestre não é fácil de interpretar, porque vai perdendo qualidades por causa da erosão, por causa de outros aspectos, mas o que acontece é que mais uma vez temos um guerreiro, não tão bem feito como o anterior, que o anterior tinha o capacete muito bonito, perfeito, está um capacete mais estilizado, tem espada na mão direita, tem um escudo e está com os pés em cima de outra ave. Mais uma vez o caráter psicopompo, e isto pode ser interpretado como imagem de uma pessoa falecida importante, como um antepassado heroico, isto também de acordo com os investigadores que publicaram esta imagem. Mais exemplos de outro sítio, Rocha 64, Corandel Valente, na mesma área, onde está, aqui é uma ave de rapina, onde vemos as garras bem representadas, e vai o guerreiro com um machado na mão direita e no lado da mão esquerda tem um escudo. É um escudo côncavo, eram assim mesmo. Pode parecer que é outra coisa qualquer, mas é um escudo. Há exemplos metálicos encontrados assim. Passando agora, deixando o norte de Itália e passando para o sul de Itália, na Puglia, a região da Puglia, que é essa região aí do Tacão da Bota, portanto uma zona que já vi de imagem de televisão, uma zona fantástica, não é? Já estive para visitar aqui há tempos, mas depois não se concretizou. Mas há vestígios muito interessantes dos Dauni, destes povos, também com datações do século VIII, VII até o V a.C., onde um dos aspectos que tem a ver com o tema que hoje apresentamos é essa estela funerária, os desenhos que vemos, publicada por Laura Leone, que tem uma ave, mais uma vez, as aves ligadas ao culto funerário. São uma estela funerária, portanto temos aqui o culto funerário ligado. E também, na mesma região, tem uma cerâmica, onde cá está mais uma vez uma pessoa que está a ser devorada pelo que parecem ser corvos ou outras aves de rapina. Portanto, já vimos que acontecia isso no Neolítico, em Satalio, na Turquia, na Península Ibérica com os celtibérios e agora também na cultura dáunia, mais uma vez, a mesma crença. E aqui faz parte, já não é também, mas é cerâmica cicládica da Grécia, mas aqui ainda está mais em detalhe, portanto, a pessoa também já deitada, prostrada por terra, e também aves a darem bicadas, não é? Um pouco também na mesma ordem de ideias. E esta então é mais fascinante ainda, que é uma moeda céltica da tribo dos Boi, da Europa Central, isto é para a região da Hungria, antiga República Checa, onde, isto é preciso prestar um pouco de atenção, mas vemos aqui uma cabeça do adulto, o pescoço, o corpo e uma pessoa, um guerreiro morto, a ser também devorado, já está sem cabeça, portanto, o bico já está a devorar, portanto, em várias áreas, Península Ibérica, a região da Puglia, Europa Central, Ilhas Cíclades, na Grécia, a mesma crença durante a proto-história de pessoas, guerreiros, sendo devorados por abutres e iriam mais rapidamente para o paraíso. Em suma, vimos que as aves ligadas aos cultos funerários destas populações na Península Ibérica é essencialmente o abutre, vimos só o abutre, quer nas telas funerárias, quer nas cerâmicas, mas além de Pirineus há mais variedade. Temos aves aquáticas, como naquele caso do guerreiro que tinha o capacete emplumado, temos aves de rapina, naquele caso em que as garras estão bem evidentes, e temos a possibilidade de ter uma cegonha. Portanto, há mais casos, e aparece também o abutre, como vimos na Europa Central, naquela moeda e corvos também, naquela cerâmica da cultura dáunia. É claro que estas aves assumem um caráter importante nas crenças funerárias dos povos mencionados, senão não eram tão representadas e tão intensamente na sua iconografia.
Há também sobrevivências para além do período proto-histórico. Temos aqui um túmulo cristão de Roma, onde vemos duas pombas, portanto, com simbólica forte, simbólica cristã, embora não seja a minha especialidade a simbólica cristã. E esta também não posso deixar de mostrar-me isto, que é também uma pedra tumular cristã das catacumbas. Isto é um desenho de 1924, onde vemos a pomba, portanto, lá está uma ave, as uvas, tem simbólica cristã, e que aqui nesta cena se junta a simbólica cristã e simbólica pagã, porque a folha de era, que aqui vemos para os romanos, era o símbolo da imortalidade, que era sempre, aparece representada um sem número de vezes nas telas funerárias romanas, e 3 pentagramas, 3 estrelas de 5 pontas, também elemento pagão, muito curioso. Há quem diga que também inicialmente foi um símbolo cristão. Leite Vasconcelos, o fundador deste museu, em 1918, tem um dos trabalhos mais notáveis sobre este símbolo, que se chama-se muitas vezes o signo Salomónis, é mesmo este o título do trabalho, publicado em 1918, porque dizia-se que Salomão, o rei Salomão, tinha um anel com este motivo, que é um motivo que aparece já desde o quarto milénio antes de Cristo, que aparece em cerâmica da Mesopotâmia e é usado até aos dias de ontem. Se andarmos um bocado para o interior, vemos muitas casas rurais com este símbolo aos lados das janelas e das portas, para evitar o mau olhado, e inclusivamente a própria literatura, isto acontece por toda a Europa até o século XIX, a própria obra do poeta alemão Goethe, o Fausto, no diálogo do diabo com o Dr. Fausto, o Fausto diz: como é que conseguiste entrar para aqui, seu demónio? E ele diz: é porque o pentagrama não estava bem feito, não estava o nível ao que eu entrei. Portanto, estão a ver que até na literatura alemã acontece, do século XIX, acontece esta crença, não é? Que existe ainda, que perdura até muito tarde. Passando, como eu disse, ainda hoje em dia, o chamado enterro celeste para os budistas deixam os mortos em uma série de adultos que estão a devorar um morto, e está um sacerdote budista a passar indiferentemente, não é? Porque, segundo a crença deles, a pessoa devorada vai mais rapidamente para o céu. E aqui vê-se mais intacto, então é mais um pouco macabra, mas está aqui o morto a ser devorado pelos abutres. São crenças, não é? Valem o que valem. E isto leva-nos, portanto, hoje em dia e 7.000 anos antes de Cristo. A ideia é a mesma. Portanto, nada é novo, as coisas perduram. E para não acabar de uma forma assim tão tétrica, uma vez estamos a falar de aves, para não acabar de uma forma tão macabra, as aves também estão ligadas ao comportamento musical primitivo da humanidade, porque o primeiro instrumento musical feito intencionalmente, conhecido até hoje, é essa flauta, cuja réplica, estes são réplicas, estão no Museu de Burgos, cuja réplica vemos do lado esquerdo, foi encontrada em Gazen-Compostela, na Alemanha, datada a 37.000 a 33.000 a.C. E geralmente, isto é feito em osso de cisne, há ossos de agudos também, geralmente das asas, acho que exatamente a ulna, exatamente esses ossos são os preferidos, parece que eram os preferidos para as flautas. Existe uma grande coleção em Isturritz, que é uma gruta dos Pirineus orientais franceses, e pronto, cá está mais uma vez as aves ligadas também, não aqui aos cultos funerários, mas ligadas também a um aspecto cultural da humanidade, que é o aparecimento da música. Que agora há quem diga que aqui até há uns tempos diziam que o que marcava, digamos, o aparecimento dos homens ditos modernos, do Homo sapiens sapiens, era a arte rupestre, mas agora já há quem diga que é a música. Portanto, são teorias, não é, que também valem o que valem. E por último, embora isto já não tenha a ver embora tenha a ver com o tema de hoje, mas embora já não seja da Península Ibérica nem do sul da Europa, isto é da Suécia, cá temos mais uma vez uma barca solar com 3 guerreiros com os seus escudos, mas cujas cabeças são nada mais nada menos do que aves. Muito curioso. E isto aqui seria motivo talvez para outra investigação, para a qual agora não há tempo. E eu agradeço a atenção e a paciência.